Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Aqui hoje, domingo, mais uma bênção, uma maravilha, porque mais uma vez aqui estamos. Mais uma vez aqui estamos reunidos neste planeta, cada um de nós na sua vida, na sua individualidade, carregando a sua personalidade, carregando na sua bagagem toda a sua herança transcendental, que foi para isso também que nós pedimos para vir a este mundo. Foi para isso. Nós hoje estamos aqui, ainda fisicamente, graças a Deus. É uma bênção para todos vós, para mim e para todos vós. Hoje, domingo, mais um dia de trabalho físico. Pois é. Nós estamos sempre esperando, não é? O descanso, esperando as bênçãos, esperando as maravilhas na nossa vida. Mas a nossa vida também é feita de algumas tribulações. Por exemplo, Portugal continental, aqui chove, faz vento, já vai começar o frio. É uma maravilha, é uma bênção de Deus, porque só Deus tem o poder de mandar o sol, de mandar o vento, de mandar a chuva, de mandar o calor, o frio. Só Deus traz a primavera, o outono, o inverno, o verão. Só Deus faz as ondulações do mar, o oceano se movimentarem. Só a lei divina, só a lei da criação tem o poder de se manifestar nas florestas, no fundo dos oceanos, no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa individualidade e personalidade. Só Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, fisicamente vivos. Ainda estamos vivos, graças a Deus, percorrendo cada um de vós os vossos corredores da vida. Hoje é domingo, para muita gente, trabalho, descanso físico, dos vossos empregos, até dos lares, não é? Muita gente vai para trabalhar espiritualmente, tirando folga dos lares. Pois é. A rotina, a nossa rotina. Porque, como eu ontem falei, não é? Como eu ontem falei, embora todos saibam, todos nós conhecemos, todos nós sabemos, não é? As condições mediúnicas. Aí está. As nossas condições mediúnicas, só Deus sabe. Só o Divino Mestre Jesus nos dá a todos essa grandiosa força, projeção, sintonia. Por isso Ele nos ilumina, por isso Ele é o farol de todo este universo, por isso Ele é a luz, é a claridade dos nossos corações, dos nossos íntimos, da nossa mente, do nosso mundo e deste planeta. Jesus, Divino e Amado Mestre. Sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Maria, Mãe de Jesus, porque ela está junto a seu Filho Jesus, intercedendo por cada um de nós. Aqui não importa se
é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, ou de que religião é. Maria, Nossa Senhora de Fátima, está intercedendo por nós, independentemente da nossa crença, da nossa religião. Teremos que ter é fé, isso teremos que ter. Fé. Pode ser pequena, minúscula, porque o ser físico não sabe medir a fé dos outros. Nós não sabemos medir a nossa, porque caímos muitas vezes. É por isso que ela é pequena. Também agradecer a presença luminosa dos nossos abnegados mentores espirituais, guias espirituais, anjo da guarda, anjo protetor, anjo protetor, porque nós temos um anjo da guarda. Poderemos ter um mentor, um guia espiritual, poderemos ter, mas esse guia espiritual, mentor espiritual, não foi o que esteve outrora no mundo etérico, no mundo espiritual, na presença divina, assumindo o compromisso de nos ajudar. Nós adquirimos aqui no mundo físico já esse mentor por condições mediúnicas, porque nem toda a gente tem mentores, nem toda a gente tem guias espirituais, mas toda a gente tem espírito protetor, anjo da guarda. Toda a gente tem. Isso é uma certeza. E nós hoje, domingo, muita gente, é hoje que é o dia de algum trabalho mediúnico, não é? É com certeza. É o dia que muita gente se humilha na sua simplicidade e parte nessa grandiosa força e harmonia e vai trabalhar para a espiritualidade. Não é para o comedor de feijão e de arroz. Muita gente não é se humilhar, se fica pequeno, se acha minúsculo e vai trabalhar espiritualmente, sem engrandecimentos, sem vaidades, vai simplesmente na sua individualidade trabalhar. Muitos chegam aos locais de trabalho mediúnico, são deparados com certas e determinadas forças que, como eu ontem falei, que lhes tira a sintonia. Porque há também, na realidade, aquelas pessoas que hoje é o dia do engrandecimento, hoje é o dia do envaidecimento, porque nós teremos que ter vaidade, mas é noutra condição, não é vaidade de nós podermos ir dizer que eu fiz. Não. Isso é uma vaidade que não tem, às vezes, muito mérito. Mas, como nós não podemos, em nenhuma doutrina, todas elas, a maioria, não é? Buscam para uma conduta doutrinária. Conduta doutrinária não é só quando nós nos deslocamos para os trabalhos mediúnicos. A conduta doutrinária tem que ser fora também, no dia a dia, nos lares, relacionamentos, empregos, no convívio, no resto da semana, porque na realidade um médico é sempre médico, quer esteja de serviço no hospital, na clínica. O enfermeiro é sempre enfermeiro, o motorista é sempre motorista, o médium também é sempre médium. Não é só quando vai para os tempos, porque há muita gente com uma vaidade
de vaidade de nada, porque não temos nada. Há muita gente que se diz médium, que quer saber da vida dos outros, está sempre bem, cochilando, armando intriga na vida dos outros. Há muito médium, mestre, ninfa, médium, que está bem é saber da vida dos outros, saber dos problemas dos outros, das intrigas, das enrolas, para comentar, para fomentar, para criticar, para julgar, isso não é conduta doutrinária de forma alguma. A conduta doutrinária nos reserva muita coisa, vou ler aqui um texto. Difunda seja a esperança, seja a alegria que encontras na palavra viva do Evangelho, a fim de que também vocês possam verificar que Jesus está vivo ainda hoje e escuta as tuas e as nossas súplicas, as tuas e as nossas orações. A caridade também na oração de súplica que a espera como o cervo suspira pela água pura. Fixamos um encontro de oração às 21h30. Unidos na mesma intenção e sintonia, faremos chegar ao céu por 30 minutos as súplicas. A nossa força encontra as raízes atraídas pela potência envolvente do amor, na esperança e na fé em Jesus Cristo. Talvez você também poderá verificar misericórdia infinita acolher as nossas orações e ficarás maravilhado. Unamos, então, os nossos corações nesta iniciativa e poderemos elevar a nossa alma a Deus. Rezar significa abrir o coração para não estar sozinho, para ser ouvido, para caminhar sobre as sendas da virtude, para ser atraído sobre o ardente coração divino. Se queres isto, suplica com insistência, com perseverança e com devoção e com fé. Deus omnipotente e misericordioso te fará experimentar o seu sublime amor e não terás mais dúvidas nem tristezas. Te desapegarás aos poucos dos prazeres desta terra, porque encontrarás a felicidade maior no amor correspondido pelo teu Deus. O nosso Deus, penso que é o mesmo, porque Ele é único, Ele é omnipotente, Ele é o Criador, Ele é o Verbo se fez carne, enfim. Então, como rezar? Para rezar bem, deves libertar o coração de toda a preocupação ou trabalho que acumulastes durante o dia. Deves distanciar a mente dos pensamentos que lembram os acontecimentos passados ou do futuro. Se te é possível, procura um lugar tranquilo, longe do barulho que atingem os sentidos e disturbam a inteligência da meditação. Encontrado o lugar apto, habitua o corpo a rezar à mesma hora. Algumas vezes os hábitos superam a má vontade. Agora começa a rezar meditando sobre o sacrifício de Jesus e sobre a essência do seu coração. Encontrarás a chama que te aquece o coração e leva a oração de súplica pelas nossas misérias
e aquelas dos teus irmãos. Abre o teu coração ao amor de Deus. Louva-o com salmos. Agradeça-o pelas infinitas graças recebidas. Jesus vivo está junto a ti e te escuta. Te consola e te convida a segui-lo. E vocês, na oração, escutem-o e não ficarão desiludidos pelas imensas graças que se derramará sobre vocês. Não, deixe-o só nos tabernáculos. Quando puderes, vá fazer-lhe uma visita e participa de todas as funções que conseguires. A oração é uma expressão de amor para quem ama. Unamo-nos, então, em um só amor e com uma só oração. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. A oração, a prece, a sintonia, a harmonia em Deus, em Jesus, em Maria. Estes são os pilares fundamentais da humanidade. Estes são os pilares fundamentais do nosso conhecimento, do nosso discernimento, do nosso amor, da nossa fé, da nossa paixão, do nosso crer e do nosso viver. Porque é baseado nestas verdades de Deus, de Jesus, de Maria, que as muitas religiões proliferam por todo este universo, por todo este planeta, porque Deus é o Criador de todas as coisas, como todos nós sabemos. Jesus é o Verbo se fez carne, encarnou por intermédio do Espírito Santo em Maria, se fez homem, morreu por nós. Na sua morte, Jesus já estava tudo tão delineado, tudo tão tabelado, que Jesus, quando morreu, no instante, primeiro aquele o ato de percorrer aquele caminho, naquelas estações, desde, carregar aquela cruz, o peso, ser chicoteado, ser maltratado, ser injuriado, ser coroado daquela forma, até chegar ao Calvário, ser crucificado. Tudo isso foi para nosso alívio dos nossos espíritos, alívio da nossa jornada, da nossa caminhada. Jesus divino e amado Mestre já sabia de todo esse sofrimento, já sabia de toda essa sofrimento no seu corpo físico, na carne. Já sabia que iria também, que a morte não acabava ali, que a vida não acabava ali. Ele sempre pregou isso, sempre disse, e ele comprovou, porque depois disso ainda esteve 40 dias fisicamente aqui no mundo físico, até à sua ascensão. 40 dias junto com os apóstolos, ainda curando, ainda ensinando, batizando por intermédio do Espírito Santo, dando os poderes aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo, que ao fim de 40 dias fez a sua ascensão para Deus Pai Todo-Poderoso. As religiões hoje no planeta, nós que nos dizemos
que trabalhamos para a espiritualidade maior, centenas de pessoas, milhares de pessoas que trabalham para a espiritualidade maior, nós não estamos limitados. Nós estamos limitados na nossa mente, nós estamos limitados no nosso conhecimento, nós estamos limitados na nossa fé, crença. Nós estamos limitados também nesses mundos espirituais. Nós chegamos a um limite. O limite é a nossa capacidade, a vossa capacidade de absorção, de conhecimento, de força, de sintonia, de projeção. Essa é a nossa capacidade. Aqui, quanto mais capacidade nós tivermos, melhor. Mas como eu disse no início, todas as doutrinas obrigam a conduta doutrinária. Conduta doutrinária não é só para se ter nos casas espíritas, igrejas, templos, onde os locais que se dizem determinam de culto para ajudar o próximo, porque uma igreja ajuda muito a população. A população é cristã. Nós somos cristãos porque acreditamos em Deus, em Jesus, em Maria e nos nossos mentores. Porque toda a força tem que vir primeiro de Jesus, de Maria. Os nossos mentores, por exemplo, atrás de mim, ele nada faz se não tiver a bênção, o oval de Jesus, divino e amado Mestre. Os vários mentores, eles trabalham na lei divina, na lei do amor. Eles são trabalhadores da luz. Eles não vêm ao mundo físico nos impedir de percorrer dentro do nosso livre-arbítrio aquilo que nós quisermos. No caminho do julgamento, no caminho do engano ao outro, no caminho de iludirmos os outros, no caminho de o que quer que seja, mentirmos, o que quer que seja. Eles vão nos motivar a não seguir essa trilha, a não seguir esse caminho pouco iluminado, nada iluminado, que inclusive nos poderá trazer alguma angústia, desespero, aflição física. Eles nos vêm impedir, muitas vezes na nossa sintonia, para nós, vós, termos a nossa conduta doutrinária, porque o facto, nessas igrejas onde se pratica o cristianismo, eu sou cristão, eu falo por mim, eu sou cristão, ao mesmo tempo sou médium. Toda a minha vida acreditei, toda a minha vida. Eu aqui não ando a pedir favores ao Joaquim, ao Manuel, à Maria, ao comedor de feijão ou de arroz. Eu aqui não ando pedindo favores a nenhum ser físico. Tenho que conviver com o ser físico, porque aqui ninguém dá sobrevivido sozinho. Isso não. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas andar numa doutrina obrigado para agradar, não, nós não damos agradado a gregos e a troianos. Eu tenho que andar a meu gosto, na minha convicção, na minha fé, na fé de Deus, de Jesus, de Maria, da espiritualidade, com certeza. Não é aqui o ser físico. O ser físico, cada um de nós tem a nossa individualidade, que todos vós escutam, sabem, todos os dias, críticas, alguém comentar, dizer mal daquele, homem, mulher,
Se dizem médiuns, o médium tem que ter muito, muito cuidado, porque não está pregando a lei divina. Jesus divino e amado Mestre nos deu o ensinamento de amarmos o nosso irmão como se fosse da mesma forma que nos amamos a nós. Amarmos, respeitarmos, cuidarmos, ampararmos. Não é a nós só quando nos interessa, só quando vos interessa, é que sabem, porque vós desse lado, todos vós que me veem, escutam, têm o seu raciocínio, cada um de nós raciocina de uma forma diferente, ninguém vai pensar da mesma maneira, mas nenhum de vós é assim tão tapado que muitas vezes se deixam levar. Aí está o erro, porque há muita gente que dos vossos convívios, que se calhar só quando precisam ou necessitam é que vos contactam, porque precisam o que quer que seja, não é? O que quer que seja. Mas nós somos uns filhos pidões, nós por natureza somos pidões, nós somos um ser físico que pede muito, agradece pouco. As bênçãos divinas, o vosso dia, a vossa harmonia do vosso lar, a doutrina onde estão inseridos, não importa qual é. Há quem ande na Igreja Católica, há quem ande na Umbanda, Candomblé, há quem ande na doutrina espírita, não é? Em templos, há quem ande em casas espíritas, há quem ande no reino de Deus, há quem ande de muitas e muitas formas que enfim, mas nós isso não pode ser assim. Nós, no nosso início do dia, porque muita gente, nós só sabemos pedir. Eu falo nós porque é na média geral. Muita gente, quando eu falei aqui na prece, é que há muita gente, algumas doutrinas não fazem prece, não fazem oração, não fazem o agradecimento a Deus, e nós sabemos pedir quando alguma coisa nos aflige, quer seja na nossa vida, no nosso lar, nos nossos empregos, relacionamentos, com amigos, com as doutrinas. Todas as doutrinas, meus amigos, minhas amigas, mas são todas as doutrinas, têm que ser regidas por a lei divina, a lei de Jesus divino e amado Mestre. Mas como eu disse, ia falando há pouco, quando Jesus partiu deste mundo, após a sua morte, havia centenas de milhares de milhões de espíritos que estavam presos na parte etérica. Acontece que já não tinham espaço, já não tinham maneira de se mover para os seus destinos, as suas origens, as suas afinidades, conforme o seu merecimento. Já não tinham, era um amaranhado de era uma condição no mundo etérico, na parte umbralina, na parte do umbral, que esses espíritos ficavam lá presos nessa dimensão. Quando um pouquinho antes de Jesus morrer, vieram esses anjos de Deus, centenas de milhares de anjos de Deus, abrir por todo o planeta crateras imensas, portais, para primeiro para que Jesus, divino e amado Mestre,
após largar o corpo físico, a matéria, se direcionasse direitinho para Deus Pai Todo-Poderoso. Está bem que ele ainda viria, ainda foi aos confins do universo, ainda foi dizer, enfim, isso é outra história, enfim. Quando foi aberto essas crateras, portais imensos, primeiro para a subida de Jesus, todos esses espíritos que estavam nesse amaranhado, que tinham a condição de subir e evoluir, eles aproveitaram a deixa e subiram. Hoje esses portais continuam abertos para não haver impedimentos de espíritos que ficassem presos nessas dimensões baixas, algum espírito que tivesse merecimento de subir para uma outra dimensão, casa transitória, enfim. Jesus Divino e Amado Mestre, à sua partida, nos deu o nosso livre-arbítrio, o vosso, a vossa maneira de pensar, a vossa condição de pensar, a vossa condição de escolher o nosso caminho, as nossas decisões dentro de nós, do nosso íntimo. Claro que aqui sabemos que os mundos inferiores, que não estão ligando nem mais ou menos ao vosso livre-arbítrio, irão sempre interferir na vossa condição mediúnica, física e de convivência, de relacionamentos, para trazer dor, mágoa, tristeza, angústia, algum sofrimento, porque o sofrimento é das mais variadas formas, condições e feitios. Mas os mundos da luz, os mundos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, onde habitam os nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda. Pois é, Jesus nos deu o livre-arbítrio, nos deixou a lei da semeadura, para nós recolhermos tudo aquilo que vós, que se denominam médiuns, poderdes recolher um dia tudo isso que estão plantando no mundo. Médium, católico, protestante, Jeová, candomblé, umbanda, não importa, reino de Deus, espírita, não importa. Tudo aquilo que nós estamos plantando, nós um dia vamos recolher. É a lei da semeadura. Porque há muito ser físico que se diz ao serviço de Jesus, que vive, habita, está no envaidecimento enorme. Primeiro alterando, mudando leis. A seu belo prazer convinha-nos o dinheiro. Alterando leis divinas, alterando leis espirituais, sem perceber nada. E isto é em algumas doutrinas. Doutrina da Igreja Católica, pelo menos que eu saiba, as leis não mudam. Não mudam. Só quem tem ordem de mudar será o Papa, não é? Papa Francisco. Pois é, o Papa Francisco, que tem um grande peso, o peso da Igreja, que tem o peso da Igreja, que não deve ser pequeno, deve ser muito, muito apoquentado. E também há as outras religiões que os seus dirigentes não têm peso algum. Têm o peso da responsabilidade deles, da individualidade deles
que um dia, aqui no mundo físico são grandes, um dia no mundo espiritual vêm cá para o andar de baixo, para pagar tudo aquilo que fizeram neste mundo físico, a quem quer que seja, ao homem, à mulher, ao médium. Nós, físicos, dizer que vai almejar ir para uma dimensão de luz, ir para as suas origens, ir para uns planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, se onde nós, aqui no mundo físico, não praticamos porra alguma para ajudar quem quer que seja. Nós, o nosso ego, vaidade, a condição do dinheiro, pontapé e coice, pisar, ofender, maltratar, é o que se vê todos os dias nesta terra, em algumas doutrinas. Isso é amor? Não é. Podem vir da China, da Coreia, da América, de qualquer parte aqui da Europa, podem vir dizer-me o que quiserem, do Brasil, de qualquer lado do mundo, que isso não é amor, é ego, é egoísmo, é poder, é quando nós, Jesus, temos um exemplo tão bonito, o exemplo de, eu não me comparo com Jesus, nem lá perto, tá? Eu tento, mas não, eu estou estou a milhares de anos de luz, muito longe da perfeição, ainda sou muito imperfeito. Eu reconheço os meus erros, mas tento não ofender ninguém, tento não maltratar ninguém, tento não roubar ninguém, tento não extorquir nada a ninguém que poderá ficar a fazer falta. Tento ajudar quem quer que seja, tento escutar quem quer que seja, tento melhorar a condição espiritual. Física não, porque fisicamente todos nós sabemos que por todo o planeta está mal, né? Mas espiritualmente eu tento, mas já é alguma coisa. Eu não me intitulo o bonzinho, como muita gente por este planeta afora, por estas doutrinas afora, se intitulam de boazinhas, de bonzinhos, se achando alguma coisa superior. No fim, são umas coitadas, uns coitados que não têm onde cair mortos, só porque lhe deram às vezes a chave de uma casa de oração, ia dizer de um palheiro, mas não é, ia ser maldito, porque eu respeito muito todos os locais onde se traduzam para a oração, direcionados a Jesus, a Maria, a Deus, à espiritualidade. Eu respeito. Mas quem tem a chave não é dono. Não é dono. Donos são todos. É onde todos vão. Vai o médium e vai o paciente. Na Igreja Católica vai o padre e vai os fiéis. Noutras casas espíritas vão os médiuns e os pacientes, para muitas vezes levarem a sua água fluidificada para o seu lar, para curar algumas mazelas, primeiro espirituais. Dependendo da fé, da crença, essa água fluidificada poderá melhorar também algum problema físico. Acima de tudo é o ser físico, porque nós quando pedirmos a Deus determinados tipo de amparo,
nós não nos esqueçamos de que Deus inclusivamente se manifestará por aquelas pessoas com os quais nós nos envolvemos no dia a dia. Não quer dizer que Deus seja o Joaquim, o Manuel, a Maria, a Luísa. Não, o médium tal, enfim, não. É a atitude que é impulsionado por a força divina e aquele ser físico que convive conosco no dia a dia. É uma atitude impulsionada, que muitas vezes impensada, e é uma atitude divina que Deus projetou naquele ser físico. Jesus, Maria, os nossos mentores. Aquele ser físico que está convivendo conosco nas trilhas da existência aqui do mundo físico, da nossa convivência física, dos nossos relacionamentos, termos de fé, temos de sobrevivência espiritual, porque sobreviver espiritualmente às vezes é complicado. É complicado. Então sirvamos, nós, físicos, nós agora que estamos aqui fisicamente, nós agora que nos dizemos médiuns, sirvamos sempre, ainda que seja um pouquinho, porquanto o muito pior é que servir é pouco, é não ter qualquer utilidade para ninguém. Nós temos que sempre ajudar alguém. Há muita gente, eu sei, há muita gente que se recusa. Há muita gente que, primeiro, pensa que está fazendo uma grande coisa para alguém. Não está fazendo nada, porque está recebendo por o que está fazendo. Por isso já entrou ali o dinheiro, não está ajudando ninguém. Está ajudando a sua carteira, o seu bolso. Está auxiliando mediante o pagamento. Aí não é ajuda nenhuma. Está-se a favorecer a si. Porque nós também somos favorecidos espiritualmente quando trabalhamos mediunicamente. Nós, em cada trabalho, nós, com certeza, recebemos os nossos bónus hora. Como todos sabem. Muita gente já me tem perguntado se terão muitos bónus hora. Já me têm perguntado se terão muitos bónus hora. Pois é. Os nossos bónus hora não dão o nosso trabalho, o que nós recebemos por o trabalho, se tivermos direito a receber, o que nós recebemos dos trabalhos mediúnicos, porque nós também recebemos do trabalho físico que fazemos em favor de alguém. Nós recebemos do trabalho físico, recebemos da prece que nós fazemos com coração, com fervor, com fé, por alguém. Nós recebemos do trabalho mediúnico, nós recebemos da prece, da harmonia, da sintonia, nós recebemos do nosso dia-a-dia, do nosso convívio, no lar, com os amigos, no emprego, tudo aquilo que nós façamos de bem. Nós recebemos bónus hora. Não é só nos templos, nas casas espíritas que se recebe bónus hora. Não, fora disso também se recebe. Mas já me têm perguntado, será que eu tenho muitos bónus hora? Não tem. Porque o que nós ganhamos é insuficiente para a nossa dívida. À medida que nós vamos trabalhando e recebendo, porque nós não recebemos nada, não é? Primeiro não vemos, não sabemos. E quem amealha, quem guarda o nosso dinheiro espiritual são os nossos anjos da guarda, mentores espirituais, guias espirituais, que de certa e determinada forma investiram no nosso desenvolvimento espiritual.
eles recebem da espiritualidade, automaticamente vão pagar tudo aquilo que vós devem, porque vós sois uns caloteiros, tal como eu. Nós somos uns caloteiros. Mas aqui, quando eu digo caloteiros, é porque devemos, não é porque nós devemos, mas eles se vão encarregando de pagar obras, condições, situações que nós fizemos noutras vidas, do qual deixámos mal resolvidas e nós ficámos a dever. Nós temos alguém no mundo espiritual se achando que deve cobrar. E os nossos mentores vão pagar, vão pagando ao longo da nossa vida, se tivermos direito a merecimento de ser pago. Os nossos mentores vão pagar. Um dia, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, no fim do nosso trajeto físico, continuando a jornada na individualidade, nós um dia lá vamos ver, os nossos bónus hora vão aparecer todos. É que automaticamente é impressionante, porque eles vão aparecer todos, os vossos bónus hora. O que é os vossos bónus hora? Foi todas as ações que vocês praticaram, boas, todo o trabalho edificante, todo o trabalho que produziu alguma coisa. O trabalho. É por isso que nós temos sempre de trabalhar, sempre, ainda que seja pouco, um pouco de cada vez, porque muito pior que trabalhar pouco é nós afundarmos num poço. Então, quando nós lá chegarmos, vamos automaticamente ver todo o nosso dinheiro espiritual, que é as nossas boas obras, o nosso trabalho edificante, todas as nossas boas ações com o próximo, todo aquilo que nós mentalizamos para ajudar quem quer que seja, nem que tenhamos que dar 10 voltas ao planeta, nós vamos achar naquele momento aquela boa ação, aquele bom pensamento, aquela prece, aquela sintonia, aquela harmonia, e aqueles bónus horas se traduzem em tudo isso. Boas práticas, ações, pensamentos, a prece, a harmonia, a sintonia, o equilíbrio, a ajuda que demos ao nosso irmão, à nossa irmã, a vez que amparamos quem quer que seja, a boa palavra, a vez que escutamos um homem, uma mulher, na sua angústia, tristeza, que até fez ele ou ela mudar de ideias para umas ideias que tinha negativas, mudar. Essas são as nossas boas ações. Mas ao mesmo tempo vamos ter ali dois pratos. Vamos ter no outro as nossas más ações, os nossos maus pensamentos. E vamos ver o que é que pesa mais. É a história na entrada do céu. Pois é. É a história da entrada no céu, do rico e do pobre. Pois é. O rico, quando Deus mandou 2 homens à terra, formou um rico e formou outro pobre, e mandou-os com o significado para percorrerem a sua caminhada, jornada no mundo físico, para um dia, quando lá chegassem ao céu, às portas do céu, ver qual é o que tinha praticado, feito, as boas ações, que iria ser tudo guardado num saco. Esses 2 seres percorreram este mundo físico. O rico deu muito, não se privou de nada, não lhe fez nada. Tudo aquilo que ele lhe deu era em excesso, ainda se privou de dar, de ajudar,
de fazer algum sacrifício. Tinha um saco abarrotando de, pensava ele, de boas ações que custava a poder com ele. Vai a vez do pobre, mal fazia um vulto dentro do saco. Muito envergonhado, disse a Deus: meu Deus, eu dei pouco, é verdade. Me doei pouco, é verdade. Eu dei pouco, me doei muito. Ajudei o próximo da maneira que pude, pouca vez, porque eu tinha poucas hipóteses, tinha pouco conhecimento, dei pouco fisicamente, porque eu não tinha nem para mim. O que dei, me privei algumas vezes para dar, ajudar, para doar, com sacrifício. Deus disse, pesou os 2 sacos. O saco do rico pesava muito. Por incrível que pareça, na balança de Deus, o saco, que mal tinha um vultozinho no saco do pobre, pesava mais do que o rico. Porque, na realidade, o pouco que ele deu, que ele doou, foi com amor, foi com sacrifício, foi com alguma privação até dele para dar. E então o saco dele se tornou mais pesado. As ações e tudo. Então Deus o mandou seguir a caminho do céu. E disse ao rico: vai para a minha esquerda. E disse ao pobre: vai para a minha direita. O rico se interrogou: mas porquê é que o meu saco está cheio e o dele está tão vazio e pesa mais do que o meu? Pois é. Aí Deus lhe disse, penso que todos saibam isto, Deus lhe disse: é verdade, tu destes muito, não te privastes de nada, tudo o que destes não te fez falta, tudo o que ajudastes não te fez falta, não fizestes nenhum sacrifício, não te privastes de nada, não perdestes um tempo ajudando quem quer que seja, não fizestes um sacrifício, não agradecestes, não rezastes, não pedistes. Pois é, tudo isso faz a diferença. Nós poderemos ser o rico ou poderemos ser o pobre, dependendo do que nós façamos aqui no mundo físico. Nós poderemos ser o rico ou o pobre. Não é por nós dizermos que somos o que somos que teremos que pensar que temos direito a um plano de luz. Porque há muita gente que se intitula aquilo que é ou aquilo que não é, se mostrando aos outros, e que quando um dia irá sofrer uma grande agonia e desespero. Porque quer dizer, não vai ter desespero, mas não se vai estranhar, porque vai ter na realidade a sua afinidade, porque cada um de nós vamos para a nossa afinidade. E daí, voltando aos bónus, os nossos bónus, já viram o seguinte: se fosse assim, só os médiuns é que tinham bónus, não é? Quem não é médium não tinha bónus, hein? Porque há pessoas na vida que nunca ouviram falar de bónus hora, que não sabem trabalhar mediunicamente, que não têm espiritualidade, que não são espiritualizadas, que não sabem uma letra do tamanho de uma casa, que não sabem. Mas muitas dessas pessoas que não são médiuns, que não frequentam uma doutrina espírita, que não sabem uma letra do tamanho de uma casa, com todo o respeito, porque merecem o respeito, mas que na vida ajudam mais do que muitos médiuns. Um dia, lá no mundo espiritual, essas pessoas que não são médiuns, se fosse assim, não tinham direito a bónus. Já viram? Só o médium é que era um privilegiado, é que tinha bónus, porque foi para uma casa espírita, para um templo, trabalhar para adquirir bónus. Não. Vamos com calma. Deus dá a mesma condição, deu a mesma condição a todos.
Jesus, divino e amado Mestre, está no caminho de todos. Os bónus ora todo o ser físico adquire, quer seja médium, quer seja espírita, quer seja cristão, quer seja ortodoxo, quer seja, dependendo da sua crença, fé, dependendo das suas ações, as nossas ações é que fazem um dia os nossos bónus ora lá, no mundo espiritual. Muito ser físico, hoje, homem, mulher, quando chegar ao mundo etérico, ao mundo espiritual, quando se sentar lá naquela cadeirinha, vai se angustiar, porque vai para um andar de baixo. Não é porque Deus vai castigar, não é porque Jesus não ama, não é porque Maria não quer, não, é por a condição do próprio ser. Porque quem não tem cultura, quem não é médium, também tem direito a bónus ora. Os bónus ora se atirem na vida física, no nosso relacionamento, nas nossas amizades, na interação com a outra pessoa. Na interação. Deixe para nós, todo ser físico, sair da inércia, de estar quieto, parado, deixar de ler, instruir, escutar, sairmos dessa inércia, teremos que auxiliar sempre para o lado do bem, o bem de todos, ainda que seja pouco, porquanto às vezes é muito, não é? É muito pior que, porque auxiliar pouco é não auxiliar em favor de alguém de modo algum. Nós é melhor auxiliar pouco do que nada, do que ficarmos parados na inércia. Porque há muita gente que chega a um sábado, um domingo, se estica o peito e veste uma roupinha diferente e vai dizer que vai trabalhar na lei do amor. Mas durante a semana, se calhar foi lá alguém bater à porta e não abriu a porta. Se calhar durante a semana alguém lhe pediu por telefone, por uma harmonia, sintonia, prece, não fez. Se calhar durante a semana foi uma batalha no lar. Se calhar durante a semana foi uma zanga, garreia, uma atribulação na família, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos, com irmãos, cunhados, amigos, amigas, e por aí vai. Durante a semana é uma batalha, é uma guerra, é um campo de batalha, se poderemos chamar assim. Quando vem ao domingo é bonzinho, é boazinha, ou um sábado, já é bonzinho, já é boazinha, até o resto do tempo. O que é que nós estamos dormindo? Estamos parados? Estamos na inércia? Não. Tudo isso um dia vai ter um grande castigo, vai ter um grande pagamento. Vai. Eu vou pagar por os meus erros, eu vou pagar por as minhas atitudes, eu vou pagar por os meus pensamentos, mas eu também vou receber aquilo a que tiver direito. Isso vos garanto, tal como vós. Agora, meus amigos, minhas amigas, não precisamos ser médiuns. Já viram um padre, o Santo Padre, o Papa Francisco, não é? Ele está a trabalhar para quem? Para Deus, para Jesus, para Maria, a favor de um povo. Qual é o povo? É mundial. O Papa não escolhe religiões, pede por todas as nações, todas as religiões, todos os povos. Pronto, a gente sabe aqui a Igreja, enfim, mas nós não podemos fazer julgamentos.
a nossa condição, antes de nós julgarmos, teremos que nos julgar a nós mesmos, não é? Meus amigos, minhas amigas, então, hoje é domingo, 1h51 minutos, que maravilha, não é? Que maravilha, nós estamos aqui, que maravilha, que bênção, que, enfim, nós podermos estar aqui. Vou ler aqui, vou abrir aqui porque para ler do lado, ontem li do lado direito, hoje vou ler do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ninguém pode prever o futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ninguém pode prever o futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois, no próximo mês ou no próximo ano. Por isso, procura viver intensamente cada momento. Não deixes para depois o que tens vontade de fazer. Nem adies os teus projetos para um momento mais oportuno. Não desperdices as oportunidades que tens. As nossas oportunidades. Pois elas podem não se repetir, talvez até se repitam, mas será noutro contexto, com outras exigências e outra intensidade. Deste livrinho, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar uma semana nova amanhã, não é? Amanhã é feriado, não é? Mas é segunda-feira. Vamos iniciar uma semana amanhã. Tomemos consciência das nossas atitudes. A semana que começa, façamos a diferença. Não olhemos ao passado. Não olhemos às obras más ou boas que fizemos. Olhemos para o dia de amanhã. Pensemos, imaginemos as alterações que podemos fazer em nós para, a partir de agora, de amanhã, segunda-feira, trilhar o caminho correto, certo, trilhar o caminho da verdade, da luz, de Jesus, de Maria, dos nossos mentores, guias espirituais. Porque nós teremos que tomar consciência, da verdadeira realidade nossa. É neste momento, neste momento eu me despeço, tá? Me despeço de todos, vos desejando um lindo e abençoado fim de domingo. Para quem está trabalhando, bom trabalho. Para quem já trabalhou, como no meu caso, fisicamente, que já está no descanso, bom descanso, não é? Para quem está trabalhando mediunicamente, ou já acabou, boa sorte e desejando em geral uma boa semana para todos nós. Mas que Jesus, divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, possa ajudar todos os doentes, quer estejam internados em centros hospitalares, clínicas, lares, até nas próprias casas, com as suas enfermidades físicas, que Maria, Nossa Senhora de Fátima, possa também ajudar nas enfermidades espirituais, que Maria possa trazer para nós, para cada um de nós, melhorar o nosso íntimo, a nossa consciência, ajudar o nosso irmão e a nossa irmã, deixar o mundo das tribulações, os caminhos dos ódios, das raivas, dos julgamentos, do ego e da vaidade. Buscar para nós a simplicidade,
a tolerância, o amor e a humildade. Buscar, essencialmente, também buscar para os nossos lares, para os nossos relacionamentos, empregos, amigos, amigas, irmãos, irmãs, para todos quantos se sintam entristecidos, para que Maria, Nossa Senhora de Fátima, possa acolhê-los, possa confortá-los nas suas angústias, independentemente do local deste planeta que se encontrem, que Maria, Nossa Senhora de Fátima, possa penetrar no seu lar, o ajudando, independentemente da sua questão. Se é familiar, se é de saúde, se é, às vezes, de posicionamentos da nossa condição espiritual ou da nossa condição de pensar. Acima de tudo, amemos a nossa individualidade, a nossa pessoa, amemos este momento único da nossa vida, que já não se repetirá, este momento. Tudo o que é daqui para a frente já não se repete, tudo o que está para trás já não se mexe. Por isso, meus amigos, minhas amigas, vos desejo boa sorte a todos e vos desejo uma boa semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe, ilumine, guarde e proteja, independentemente da religião, da crença e da perspectiva que vós se encontrem. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, enviando muita paz, muita saúde para todos vós. Graças a Deus por este momento de 1h07. Boa sorte a todos, graças a Deus.